assunto é procedimento comum. Nós temos aqui um gráfico que mostra todas as possibilidades que o advogado que atua na área criminal tem para atuar na defesa dos interesses da pessoa que se envolveu na prática de um crime ou até atuar na defesa da vítima, com a possibilidade de oferecer uma queixa-crime. Então, o gráfico mostra várias caixinhas aí que vão dando a ideia global de todo o sistema do procedimento comum. O procedimento ele se inicia lá em cima, no canto superior esquerdo, com a denúncia ou a queixa. A denúncia, aquela peça de acusação formulada pelo Ministério Público, de acordo com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, assim como a queixa, que leva em conta o mesmo dispositivo penal em relação aos requisitos para início de um processo criminal, nesse caso de ação penal privada. Bom, tanto a denúncia quanto a queixa são endereçadas ao juiz. Aí temos que ter uma atenção especial para os crimes de menor potencial ofensivo. Aí o endereçamento seria ao juiz do juizado especial criminal. No caso da queixa-crime dirigida ao juiz, ele tem a possibilidade de rejeitar ou receber, da mesma forma a denúncia, que é endereçada ao juiz, daí ele teria a possibilidade de rejeitar ou receber, como é possível verificar a partir do desdobramento que o gráfico vai apresentando a partir da caixinha onde está o juiz, rejeição ou recebimento. Bom, na hipótese de rejeição da denúncia, falando aqui de peça que interessa ao advogado, nós temos duas possibilidades, né? A possibilidade de interposição de um recurso em sentido estrito, e a seta aponta para lá, no alto do gráfico, ou a possibilidade da interposição de uma apelação. E aí tem observação nessa caixinha, logo abaixo do recurso em sentido estrito, ou seja, abaixo do RES, a apelação nesse caso é endereçada ao GCRIM, Juizado Especial Criminal. Em que hipótese seria a interposição de apelação e não a interposição de um RES? Bom, como o gráfico já sugere, GCRIM, crime de menor potencial ofensivo, ou seja, qualquer crime com pena máxima até 2 anos vai tramitar lá perante o Juizado Especial Criminal. Então, se foi o juiz do GCRIM que rejeitou a sua peça de queixa-crime, por exemplo, aí o recurso cabível seria apelação, com base no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Na hipótese de um procedimento que tramita perante uma vara criminal, a dinâmica o advogado, aliás, o Ministério Público oferece a denúncia, que segue para o juiz, e aí, se houver rejeição dessa denúncia, há a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito, nesse caso, por parte do Ministério Público. Mas vamos supor que, por exemplo, tenha sido oferecida uma queixa-crime, seja uma queixa-crime exclusiva ou uma queixa-crime subsidiária, aquela hipótese em que o MP ficou inerte e o ofendido contrata advogado para oferecer uma queixa-crime subsidiária. Da mesma forma, se o juiz rejeita essa queixa, é possível a interposição do recurso em sentido estrito. Volto a dizer, estamos falando agora de um crime que tramita numa vara criminal. Bom, não sendo a hipótese de rejeição, aí o gráfico tem a outra ramificação que vai para o recebimento. Então, a denúncia ou a queixa foi oferecida, está lá na mesa do juiz para despachar, ele, de olho lá nos artigos que prevêem os requisitos da denúncia ou a queixa, ele vai recebê-la. Volto a dizer, artigo 41 do Código de Processo Penal prevê os requisitos da denúncia. Já o artigo 395 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de rejeição. Então, no início do gráfico, nós já vemos as duas possibilidades, de rejeição ou recebimento. Rejeição, de olho no artigo 395 do Código de Processo Penal, de olho também no artigo 41 do Código de Processo Penal. O 41, volto a dizer, prevê os requisitos da denúncia ou da queixa, e o 395 prevê as hipóteses de rejeição dessa denúncia ou da queixa-crime. Agora, voltando para a hipótese de recebimento. Bom, se o juiz recebe a denúncia, o Código de Processo Penal não prevê um recurso específico para esse caso. Normalmente, quando recebe essa denúncia, vem a citação e o processo segue seus desdobramentos, que vamos ver daqui a pouco. Mas surge a possibilidade da impetração de um habeas corpus contra a decisão
de recebimento da denúncia. Naquela hipótese, por exemplo, falta de justa causa, não tem um mínimo de suporte probatório contra a pessoa, naquela hipótese de incompetência do juiz que recebeu a denúncia, naquela hipótese legal também de extinção da punibilidade, por exemplo, o crime realmente aconteceu, mas já está prescrito, aí para combater a decisão que recebe a denúncia seria possível a impetração de um habeas corpus, como o gráfico aí mostra, endereçado ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, a depender de que juiz está conduzindo esse processo, se o juiz estadual ou o juiz federal. E seguindo no gráfico aí em relação ao habeas corpus, vejam, se o TJ ou o TRF denegam a ordem de habeas corpus, é possível o recurso ordinário constitucional, que tem previsão no artigo 105, inciso 2A da Constituição Federal. Bom, é um caminho que a OAB geralmente não cobra, não cobra em relação à peça, porque o edital prevê que será redigida uma peça privativa de advogado, e habeas corpus não é. Qualquer pessoa tem legitimidade para a impetração do habeas corpus. Mas já foi cobrado essa possibilidade de HC nas questões do exame da ordem e não na parte de peça. Inclusive, se eu não me engano, no 15º ou 16º exame, cobrou exatamente o ROC, recurso ordinário constitucional, hipótese de cabimento, qual é o prazo legal, enfim. Então o candidato ele tem que ficar atento a essas possibilidades. Bom, não sendo o caso de impetração de HC, nem de ROC, recurso ordinário constitucional, segue o procedimento com o juiz recebendo, depois de receber a denúncia, determinando a citação do acusado. E aí, pessoal, preste atenção, em vermelho nesse gráfico estão todas as possibilidades do advogado em termos de peça. Então, após a citação, a peça é resposta à acusação. Uma peça que tem fundamento legal no artigo 396, 396A do Código de Processo Penal. É uma resposta que surgiu em 2008, até então não tinha esse tipo de resposta, tinha a chamada defesa prévia, com outra formulação, com outras possibilidades. Na verdade, na época, o que se fazia era simplesmente arrolar testemunhas, e após 2008 surge uma resposta à acusação com mais possibilidades. De acordo com os artigos 396 e 396A, essa resposta à acusação é apresentada no prazo de 10 dias e é possível ao advogado, à defesa, arguir tudo que interesse a defesa do seu cliente. Bom, a questão é o que deve ser interpretado por esse tudo, porque tem questão técnica, questão de estratégia, que o advogado não pode, por exemplo, estar antecipando teses que possam ser combatidas pela acusação lá durante a audiência de sessão julgamento. As hipóteses, então, que estão no Código de Processo Penal em relação à possibilidade do advogado, a dica é a seguinte: é o advogado ficar de olho no artigo que vem logo após o 396, que é o artigo 397, que prevê em que hipótese pode o juiz absolver, aliás, deve o juiz absolver sumariamente o acusado. O 397 prevê em 4 incisos as possibilidades. Então, por exemplo, fica demonstrado que o sujeito praticou lesão corporal, mas foi em situação de legítima defesa, está incontroverso, é inequívoca essa demonstração, aí o juiz deve absolver sumariamente o acusado, porque estamos diante de uma hipótese de uma causa excludente da ilicitude. Esse é só um exemplo, tem outras possibilidades lá, como por exemplo a prescrição. Se o juiz entender, a partir da argumentação do advogado, em sua resposta à acusação, que o crime já prescreveu, ele deve absolver sumariamente. Então, o principal pedido numa resposta à acusação, numa peça de resposta à acusação, é claro, a absolvição sumária, entre outras coisas mais que podem ser abordadas aí nessa peça. Bom, não sendo o caso de absolver sumariamente, aí o juiz vai por aquele outro caminho, que é designar uma audiência de instrução e julgamento. Então, nessa caixinha menorzinha, onde está a IJ, nós temos ali, no artigo 400 do Código de Processo Penal, uma série de possibilidades. Uma série de procedimentos, uma dinâmica processual dos atos processuais, ou seja, o desencadeamento dos atos processuais, a começar pela declaração do ofendido. O ofendido vai prestar suas declarações, em seguida tem as testemunhas de acusação,
as testemunhas de defesa, temos a possibilidade de esclarecimento dos peritos, possibilidade de reconhecimento de pessoas e coisas. Aqui no gráfico a gente colocou o principal. Com mais detalhes, o artigo 400 fala de todos os atos que acontecem dentro de uma audiência de instrução e julgamento. Vejam que o interrogatório, que até 2008 era o primeiro ato após a citação, agora ele está ali quase que no final da audiência de instrução e julgamento. E isso aí tem uma lógica, é para propiciar o contraditório, porque se o acusado é o primeiro a ser ouvido, não tem como exercer contraditório. Bom, agora com a mudança do código, de fato ele exerce o contraditório, porque ele fala depois do ofendido, depois das testemunhas de acusação. Bom, realizado o interrogatório, a possibilidade das partes MP e defesa requererem diligências, como está aí apontado nessas setas, né? Diligências tanto pela acusação como pela defesa. Após as diligências, nós temos as alegações. O Código, a partir de 2008, prevê possibilidade de alegações orais como regra, excepcionalmente as alegações por memoriais. Só que aquilo que nasceu para ser regra acabou sendo a exceção. Hoje, na maioria dos casos, são apresentadas alegações memoriais. E, tratando-se de exame da OAB, é claro, as alegações só podem ser por memoriais. É uma das peças que mais são cobradas no exame da OAB. Nessas alegações, vejam, como o que vem depois é a sentença, o melhor pedido aí é de absolvição. Não é mais o pedido de absolvição que nós vimos anteriormente, não é mais a absolvição sumária, que é feita com base no artigo 397. Agora a absolvição propriamente dita, prevista lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. O artigo 386 do CPP tem 7 incisos, ou seja, são 7 possibilidades de absolvição. A melhor delas, aliás, as melhores, né, dentre aquelas 7 possibilidades, são aquelas de negativa de autoria ou de inexistência do fato, porque vão vincular a área civil, a área administrativa, enfim. Mas, como existem outras possibilidades, a gente vai trabalhar diante de um caso em concreto para verificar qual é que se amolda melhor ao caso tratado.